Olá pessoal, eu sou o Lucas e bem-vindo à série de aquecimento Dividendos para toda a Vida. É uma série que vai acontecer entre os dias 10 e 14 de outubro, um evento totalmente online, 100% gratuito, onde lá eu vou te ensinar a conseguir acumular até R$ 1.000 pingando na conta todos os meses de dividendos. Isso mesmo, você investidor que esteja começando agora do absoluto zero. Então, se você quiser se inscrever, você encontra aqui no link do Instagram. Aqui na bio você consegue encontrar o link, é só clicar lá e se inscrever. E se você estiver assistindo no YouTube essa live, você consegue encontrar esse link também na descrição, tá bom? Então hoje, nessa live de aquecimento, a gente vai falar sobre as três principais etapas que você precisa percorrer para ter dinheiro pingando na conta todos os meses. Se você já investe, aproveita, me conta aqui, me manda uma mensagem para saber se você já tem investimentos ou ainda se você está começando a investir agora, está começando a entender melhor sobre esse assunto. Porque investir, de fato, é a forma mais segura e eficiente para a gente conseguir multiplicar o nosso patrimônio, conseguir multiplicar o nosso dinheiro. Para isso, claro, você precisa ter uma fonte de renda e você precisa, né, conseguir fazer aportes e investimentos, pelo menos algumas vezes ao longo do ano. Porque investir multiplica o dinheiro, investir multiplica o seu patrimônio. Então, se você não consegue separar um pedaço dos seus ganhos, se você não consegue separar um pedaço do seu salário para conseguir aportar nos investimentos, não tem como seu patrimônio crescer, não tem como ele se multiplicar. Você deve lembrar aí daquelas aulas de matemática que se você pegar um valor, né, igual a zero e fazer vezes qualquer coisa, o resultado disso vai ser zero. Então não tem como multiplicar patrimônio, não tem como multiplicar capital, não tem como multiplicar dinheiro se você não tem dinheiro para investir, se você não está conseguindo aportar todos os meses. Então precisa sim conseguir separar uma graninha no salário para de fato investir, tá bom? Então bora agora falar dessas três etapas para ter dinheiro pingando na conta todos os meses de forma sustentável e duradoura. A primeira delas não tinha como ser diferente. Você precisa, se você tem dívida, você precisa acabar e quitar essas dívidas. As dívidas, elas acabam com a nossa renda, elas acabam com o nosso salário. Porque de verdade, dificilmente você consegue encontrar uma dívida que vá crescer numa velocidade menor do que o seu salário ou do que os seus investimentos. Dívida é extremamente nocivo para o nosso patrimônio, para o nosso dinheiro. Só para você ter uma ideia, você já deve ter visto essa notícia, você já deve ter visto esses números, mas presta atenção porque eles são inacreditáveis. Uma dívida de um cartão de crédito pode superar a casa dos 300% ao ano. Meu, 300% ao ano. Se você não tem ideia de quanto isso representa em dinheiro, é a mesma coisa que se você, por algum motivo, ficasse devendo R$ 5.000 no cartão de crédito, na sua fatura do cartão de crédito, em 12 meses essa dívida de R$ 5.000 passaria da casa dos R$ 20.000, mais de 4 vezes maior, pelo simples fato de você ficar com uma dívida no cartão de crédito e não pagar essa dívida. Se você, por algum motivo, usa o cheque especial da conta bancária, a notícia é tão ruim quanto. Normalmente, né, o juros cobrado no cheque especial também fica muito próximo do juros cobrado de um cartão de crédito que supera a casa dos 300%. A mesma coisa vale, sabe, para aqueles cartões de lojas de varejo? Tem inúmeros, né? Renner, Riachuelo, C&A e assim por diante. Essas lojas normalmente elas oferecem para o cliente alguns benefícios que se você abrir e tiver um cartãozinho da loja e usar esse cartão para pagar, você consegue parcelar em mais vezes e tal. Bom, beleza, né? Não tô falando que é ruim nem que é bom. Só tô te dizendo que se você não pagar essa conta, se você atrasar o pagamento dessas parcelas, vai ser cobrado juros nos mesmos patamares do que o seu cartão de crédito, super abusivos, que faz uma dívida sua que pode ser alta, mas ainda dentro da categoria do possível ser paga, para ir para uma categoria de que você quebra, você literalmente não consegue honrar com as suas dívidas. Então, fica ligado com as dívidas. A única dívida que é possível você continuar com ela e levar ela ao longo dos anos enquanto você investe e prioriza os seus aportes no investimento, são as dívidas de financiamento imobiliário. Normalmente as dívidas de financiamento imobiliário são as dívidas mais baratas que você encontra no mercado. São dívidas que elas costumam serem pré-fixadas ou até reajustadas por algum tipo de indexador e que dependendo do seu contrato, dependendo de como foi feito o seu financiamento, você consegue ter uma taxa de juros relativamente baixa e consegue encontrar investimentos de bom risco-retorno que vão te trazer mais dinheiro, dinheiro esse suficiente para conseguir honrar com essas dívidas do financiamento imobiliário e ainda até sobrar um dinheirinho a mais, tá bom? Agora,
Tirando o financiamento imobiliário, todas as outras dívidas você precisa priorizar quitar essas dívidas antes de continuar fazendo seus investimentos e assim por diante, porque elas são muito nocivas para o seu dinheiro, para o seu patrimônio. Beleza, passamos a primeira etapa, tiramos dívida da frente, chega desse negócio, estamos com a conta no azul. Qual que é a segunda etapa, então, para os nossos dividendos sustentáveis? É a gente ter uma reserva de emergência. Olha, reserva de emergência é uma coisa que as pessoas acabam ignorando e de verdade elas acham que não é necessário, principalmente as pessoas que são CLT, aquelas pessoas que têm um contrato em uma empresa com certa estabilidade. E eu já vou te explicar daqui a pouquinho o porquê disso. Reserva de emergência, para quem não conhece e nunca ouviu falar desse termo, é o nome que se dá para um dinheiro que a gente separa e deixa guardado numa conta, normalmente muito segura, com alta liquidez, ou seja, se você precisar daquele dinheiro, você consegue pegar e usar aquela grana rápido. Porque afinal de contas a emergência não avisa quando ela vai aparecer, ela não se programa, né. Você não abre a agenda e fala: "Olha, daqui um mês eu vou ter uma emergência nesse dia", isso não acontece. Então, você precisa ter essa grana protegida e de fácil acesso, para se você precisar, você conseguir acessar essa grana. Essa grana não pode, presta atenção, essa grana não pode, em hipótese nenhuma, estar em investimentos de maior risco. Porque investimentos de maior risco, como o próprio nome já diz, pode te colocar ali em determinado momento, se você precisar desse dinheiro, esse dinheiro estar naquele momento valendo menos do que você aportou. E de verdade, para uma emergência, isso não vai ser nem um pouco bom. Então, investimentos de reserva de emergência precisam ficar em investimentos de baixo risco. E tudo bem se investimentos de baixo risco não te derem retornos assim tão altos. Daqui a pouco eu vou te dar algumas sugestões da onde você consegue colocar esses investimentos. Já vi aqui a Ju falando que tem reserva no Tesouro direto, se for um tesouro direto Selic, show de bola, é uma ótima opção, mas a gente já vai falar um pouquinho mais sobre essas melhores opções, tá bom? Então, reserva de emergência, alta liquidez, baixo risco. Essa grana precisa ser de fácil acesso e você, se for um CLT, não pode contar com o fundo de garantia. Tem muita gente que é CLT que fala: ah, fica tranquilo, eu tenho meu FGTS, então se tiver uma emergência, tá tudo certo comigo, eu tenho o FGTS. As pessoas que costumam falar e pensar dessa forma é porque elas pensam como sendo uma única emergência você perder o emprego. Então a pessoa fala: "Ah, se eu perder o emprego, se eu for demitido, o meu fundo de garantia vai ser liberado e eu vou conseguir usar aquela grana, vou receber a multa e assim por diante". Beleza, perder o emprego é uma emergência, mas ela de longe não é a única emergência que pode acontecer. E para todas as outras emergências que podem acontecer, o fundo de garantia não pode ser considerado como um dinheiro que você vai ter acesso, porque ele vai ficar lá preso, parado nesse fundo, né, de garantia, no FGTS, que você não vai conseguir usar essa grana. Esse é um dos maiores e mais clássicos erros das pessoas, dos pequenos investidores que são CLT. Eu vou te dar um exemplo aqui de algumas possíveis emergências que poderiam acontecer, que você definitivamente não vai conseguir usar o FGTS. Pense o seguinte: se você precisar eventualmente fazer um exame médico, e mesmo que você tenha um plano de saúde, se esse exame não for um exame coberto pelo seu plano. Isso acontece. Eu tenho um plano de saúde e já aconteceu comigo de ter que fazer um exame que meu plano não cobria, que no SUS era possível fazer esse exame, mas ia demorar muitos meses para eu conseguir fazer o agendamento até receber o resultado disso, e que eu precisava ter o resultado rápido. Então eu tive que pagar o exame, mesmo tendo plano de saúde. Se eu não tivesse uma reserva de emergência, dependendo do valor dos exames que você precisa pagar, isso vai atrapalhar demais as suas contas mensais. Isso vai ter que sair do seu salário. E normalmente a gente não planeja isso, né? Se você eventualmente precisar de algum tipo de internação, imagina então, nossa, o valor fica ainda mais alto. Tem uma galera até que fala assim: "Ah, quando a gente fala de acidente de carro, né, pô, bati meu carro, mas eu tenho seguro, então tá tudo bem". Putz, se você tem um carro, sugiro, né, que você tenha um seguro, até pela sua própria proteção financeira, principalmente, mas não só sua e de terceiros, de eventualmente acidentes que possam acontecer e envolver outras pessoas. Mesmo você tendo seguro, se você tem um carro com seguro e sofre algum tipo de acidente, mesmo assim, você vai ter que pagar a franquia do seu seguro. Se você precisar consertar o seu carro, você deve ter uma franquia mínima ali que você vai ter que pagar para você conseguir acionar o seguro e fazer esse conserto. E ainda se você não acionar a franquia, você vai precisar pagar o conserto do seu bolso. Cara, dependendo do valor da sua franquia, pode ser um valor razoável, que vai atrapalhar bastante o seu salário mensal, o quanto você recebe. Então, mesmo você tendo um carro, mesmo você tendo um seguro, é importante você ter uma reserva de emergência e não contar com o seguro. Porque qualquer tipo de acidente que envolva, por exemplo, o seu carro, que não seja uma perda total, você vai precisar pagar uma franquia. E normalmente a franquia costuma
ser um valor até relativamente alto, 2, 3, 4 mil reais, até mais, dependendo do carro e do contrato com a seguradora. Beleza? E ainda quando a gente fala sobre problema no trabalho, afastamento, se você tiver algum tipo de afastamento por mais de 15 dias, você já corre o risco de cair no INSS. E quando você cai no INSS, dependendo de quanto você ganha, você ao cair no INSS, a sua renda vai cair drasticamente. Você vai receber muito menos dinheiro todos os meses. E se você não tiver uma reserva para conseguir continuar te ajudando a pagar suas contas no mês a mês, isso vai te apertar bastante, isso vai ser mais uma preocupação para você. Então, olha só, eu te dei 4 exemplos aqui, muito rápidos, que podem acontecer com qualquer um de nós, que ter fundo de garantia não ia ajudar em absolutamente nada na nossa vida. Além disso, eu vou te dar 2 exemplos que já aconteceram comigo, exemplos reais para você entender que emergências desse tipo podem acontecer. Eu já tive um caso na minha casa em que eu tive um cano que estourou, não tinha ninguém em casa, esse cano estourou quando a casa estava vazia e inundou todo o apartamento. Encheu d'água, literalmente, estragou um monte de coisa, estragou móvel, a água escorreu por baixo da porta, foi parar no fosso do elevador, escorria água no fosso do elevador assim, parecia uma cachoeira o negócio. Meu, estragou, queimou a placa do elevador. Você sabe quanto custa uma placa eletrônica de um elevador? Eu vou te dizer que custa caro. Então, se você não tem uma grana ali para emergências desse tipo que podem acontecer, você vai passar por apuros. Você vai provavelmente ficar meses e meses e meses aí apertado com o seu salário para conseguir honrar com essas dívidas. Eu também já tive caso na minha família de uma pessoa muito próxima, de uma tia minha, que o apartamento pegou fogo. Pegou fogo o apartamento. Cara, imagina o prejuízo que não é quando você tem uma casa que pega fogo, né. Você perde basicamente tudo no apartamento. Então, se você não tem uma reserva mínima para conseguir pagar um hotel ou eventualmente pagar ali as primeiras limpezas, né, o primeira limpeza, primeiro apoio no apartamento, você também vai ter apuros. Então, são 2 exemplos que aconteceram na minha família ou comigo diretamente, que são clássicos em que ter fundo de garantia não resolveria em absolutamente nada o problema. Beleza? Então minha dica aqui é: tenha sua reserva, vá montando aos poucos. Grande dica, pelo menos ali 3 meses dos seus custos fixos mais variáveis, do quanto que você gasta para se manter no mês, pelo menos tenha 3 meses desses custos cobertos. Se você já tem os 3 meses, vai colocando um pouquinho mais por vez ali, um pouquinho todo mês, até juntar pelo menos 6, que já é mais do que suficiente, mas 3 é o mínimo, tá bom? E na hora de construir essa reserva de emergência, você não precisa construir ela inteira de uma vez. Pode construindo um pouco por mês. Vamos imaginar que você consegue fazer um aporte, você consegue sobrar ali para investimentos R$ 500 por mês. Pô, separa ali 100, R$ 200, coloca na sua reserva de emergência para você ir construindo essa reserva, e os outros R$ 300, R$ 400 você continua fazendo seus investimentos, seus aportes, comprando ações, fundos imobiliários, onde quer que você esteja investindo. E aí com isso você vai montando aos poucos, tá bom? Não precisa pegar os R$ 500 de uma vez e colocar só na reserva de emergência de uma hora para outra. Vai montando aos poucos até bater os 3 meses, no mínimo bater os 3 meses, aí você pode voltar e colocar aqueles 100, R$ 200 e voltar a aportar só nos seus investimentos e segue a vida dali em diante, beleza? Tá bom, aí você pode até estar pensando, né: "Pô, Lucas, onde é que eu coloco então a minha reserva de emergência? Onde é que é esse lugar seguro, com liquidez?" Cara, o primeiro logo de cara, talvez o investimento um dos mais seguros, se não o mais seguro disponível, é o Tesouro Direto Selic. Esse Tesouro Direto é você emprestar dinheiro para o governo e, por incrível que pareça, emprestar dinheiro para o governo é extremamente seguro. Porque se o governo, por qualquer que seja o motivo, não pagar, não honrar com essa dívida, né, não pagar essas pessoas que estão fazendo empréstimos para ele, as pessoas vão parar de emprestar dinheiro para o governo. E se as pessoas param de emprestar dinheiro para o governo não consegue se financiar, não consegue pagar as suas próprias contas, fazer seus investimentos e assim por diante. Então, sim, é um excelente tipo de investimento, ele é extremamente seguro, só que para reserva de emergência precisa ser um tesouro direto Selic. Porque o tesouro direto Selic ele tem liquidez diária, ele vai render de acordo com a taxa Selic. Então, é muito bom, né? Você está ganhando basicamente atrelado a uma taxa que é a taxa básica de juros do país. E além disso, o Tesouro Direto, Selic, ele não tem a chamada marcação a mercado.
Inclusive pode ser depois a história de marcação a mercado um papo para uma próxima live. Mas a marcação a mercado, ela faz com que o valor do Tesouro Direto ao longo do tempo possa variar para cima e para baixo. Se eventualmente você precisar vender e tiver a marcação a mercado naquele seu título e o valor estiver desvalorizado, você eventualmente vai receber menos dinheiro do que você pensa que você receberia, né, do que você contratou no momento que você comprou o Tesouro Direto. Então, o Tesouro Direto, Selic, não tem essa marcação a mercado, varia muito, muito pouco, por isso que ele é tão indicado para reservas de emergência, tá bom? Outras opções bastante interessantes, se você não quiser investir no Tesouro Direto, é investir em CDBs, investir na renda fixa, em títulos privados. E aí, CDBs, aqui a dica de ouro é, cara, vai nos grandes bancos, ou ainda em bancos que tenham pelo menos e te garantam o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Se você conseguir encontrar um CDB que renda 100% do CDI, já é uma ótima taxa para uma reserva de emergência. 110% do CDI, melhor ainda, e essa normalmente são as taxas que a gente encontra para um investimento de baixo risco, com liquidez diária e de uma boa instituição, de uma instituição segura que a gente sabe que tem pouquíssima chance de dar qualquer tipo de problema. Então, se você tem uma conta num grande banco, num Banco do Brasil, num Santander, num Bradesco, no Itaú, procura lá na área de renda fixa, deve ter um CDB, opção de investimento em CDB, que renda 100% do CDI, que tenha liquidez diária. Liquidez diária, é muito importante isso, tá bom? Para você poder sacar esse dinheiro na hora que você quiser e na hora que você precisar. Em alguns outras opções de banco, você também consegue encontrar algumas coisas até um pouquinho mais rentáveis. Por exemplo, o PagBank é uma instituição bem séria, uma instituição muito boa, que tem uma oferta de um CDB de 110% do CDI. Então ela rende um pouquinho mais até do que o CDI e tem uma opção lá com liquidez diária e com o Fundo Garantidor de Crédito, o chamado FGC. Você também encontra uma outra opção no Banco Sofisa, que é um banco digital. Ele também oferece uma opção de renda fixa de um CDB de 110% do CDI com liquidez diária. Você também consegue encontrar isso no banco da Ecoval e em algumas outras instituições. Mas fique atento, tá? Liquidez diária e fundo garantidor de crédito. Fica ligado porque, por exemplo, investimentos no PicPay, eu sei que tem uma galera aí que deixa o dinheiro, deixa a reserva no PicPay. PicPay, por exemplo, é uma instituição financeira, não é um banco. O PicPay não tem o fundo garantidor de crédito, tá bom? Então, fica ligeiro com algumas das outras opções. Nubank tem uma opção lá que você consegue ativar para ter o fundo garantidor de crédito. Isso é bem importante. O fundo garantidor de crédito, ele garante até R$ 250 mil por instituição, por CPF. Então, se por qualquer motivo você tem ali num CDB com o fundo garantidor de crédito, né, valendo e protegendo. Se essa instituição quebrar, você até R$ 250 mil você está coberto. Esse dinheiro vai ser devolvido para você sem nenhum reajuste, mas pelo menos você não vai perder ali a grana que você tinha colocado. Por isso que é tão importante você ficar ligado nesses 3 pontos que eu te falei. Fundo garantidor de crédito, que é o famoso FGC, ficar ligado também pelo menos, né, na questão da liquidez diária, porque isso é essencial para uma reserva de emergência, e ficar ligado, claro, nessas instituições de bom nome, que tenham boa solidez financeira, tá bom? Essas são as grandes dicas da reserva de emergência, não precisa inventar mais do que isso já é mais do que suficiente. Antes da gente falar da nossa terceira etapa, para você conseguir de fato construir o seu dinheiro pingando na conta todos os meses, eu quero te fazer um convite rápido. Está chegando a semana Dividendos para toda a vida. É uma semana inteiramente online, 100% gratuita comigo, que vai acontecer entre os dias 10 e 14 de outubro. Nessa semana eu vou te ensinar como que você consegue construir a sua renda passiva, como você consegue ter os seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses. E se você for um investidor iniciante, se você for um pequeno investidor começando a sua jornada agora, fica ligado que então essa semana de dividendos para toda a vida é ainda mais para você. Fechado? Bom, vamos falar então agora da nossa terceira e grande última etapa, talvez a mais importante de todas, que é coloque o dinheiro para trabalhar a seu favor. Esse é um termo bastante usado e mega importante. Você já deve ter ouvido aí esse termo através de outras nomenclaturas, que dinheiro faz dinheiro, que normalmente pessoas ricas conseguem gerar mais dinheiro ainda e ficar mais ricas e assim por diante. Isso acontece porque, de fato, quando você coloca o dinheiro para trabalhar por você, você consegue fazer essa grana passar a gerar uma nova fonte de renda que não dependa só do seu salário. Beleza? Ah, o Weber aqui falou que está no aguardo da semana. Boa, também estou animado para ela, vai ser muito bacana, te espero lá, hein, Weber.
E aí, para você colocar essa grana trabalhando a seu favor, você definitivamente precisa olhar para a renda variável. A renda variável é peça-chave para isso, tá bom? Presta atenção, renda fixa protege dinheiro, renda fixa protege patrimônio. Dificilmente você consegue multiplicar o seu patrimônio muitas vezes investindo só em renda fixa. É muito difícil isso acontecer, tá bom? Para você multiplicar o seu dinheiro, você precisa sim correr um pouco mais de risco nos seus investimentos. E aí a gente chega na renda variável. E quando a gente fala de renda variável, cara, temos algumas opções de investimentos. Ações, fundos imobiliários, BDRs, que nada mais são do que você investir em ações estrangeiras, ETFs, fundos de investimento e assim por diante. A minha dica de ouro para você que está começando agora é comece pelos fundos imobiliários. E por que eu estou te falando isso? Porque os fundos imobiliários eles têm algumas características muito interessantes que nos ajudam, quando a gente está começando a nossa jornada, a persistir mais e seguir firme no mundo dos investimentos. O primeiro deles é que o fundo imobiliário ele paga dividendos todos os meses. E, cara, de verdade, quando a gente começa a receber dividendo todos os meses, isso dá um ânimo, né? Você começa a ver uma graninha pingando lá todo mês, você já começa a ver o resultado logo, você já vê a sua renda passiva começando a acontecer, independente se a renda passiva no começo é alta ou não, mas você já começa a ver a mágica dos dividendos, a mágica da renda passiva começando a funcionar a seu favor. Então, por isso que eu acho o fundo imobiliário uma excelente porta de entrada para o investidor iniciante. Pensa comigo, quando a gente está começando a fazer alguma coisa, a gente tem uma tendência muito maior a desistir. Pô, se você precisa começar a fazer exercício e ir na academia, no começo é muito difícil, né? Eu não sei onde é que você mora, mas pô, eu moro em São Paulo e tá um frio danado, chovendo, aquela coisa toda. Se você precisa começar a fazer exercício nesse tempo, com chuva, com frio, dá um desânimo enorme. A chance de conseguir acordar cedo para fazer exercício é muito pequena. Porém, conforme você já começa, né, a se manter firme fazendo exercício com alguma regularidade, começa a ver o resultado, isso começa a te dar um ânimo extra, porque você começa a ver que de fato aquele esforço que você está fazendo, você já começa a ser recompensado. Por isso que ver resultado no começo é importante. Mesmo que não seja aquele mega resultado maravilhoso e tal, logo de cara, mas algum resultado é importante para nos manter fiel ali na nossa estratégia, nos nossos aportes, tá bom? Se você faz uma dieta, é a mesma coisa. Quando você começa a fazer dieta, é um saco, né? Cheio de restrição, você tem que mudar a sua maneira de se alimentar, um monte de coisa gostosa que você deixa de comer, você vai ter que comer menos ou até parar de comer. Quando você começa a ver resultado, isso te dá um ânimo, você fala: "Pô, tô vendo, tá valendo a pena". Então, por isso que no mundo dos investimentos, no mundo da renda variável, o fundo imobiliário é exatamente esse cara que vai te ajudar a fazer isso, tá bom? E além disso, o fundo imobiliário ele é menos volátil do que as ações. O que que isso quer dizer? Ele tem menos sobe e desce. Então, se as ações sobem 10% num dia, os fundos imobiliários vão subir 5%. Se as ações caem 10% no dia, os fundos imobiliários provavelmente vão cair 5%. Essa volatilidade menor, ela é importante, ainda mais para a gente quando está começando, para a gente se acostumar com o mercado da renda variável. Como o próprio nome já diz, renda variável varia. Então você precisa se acostumar com essa variação, você precisa se acostumar com essa mudança na cotação no dia a dia. Isso é importante também, senão você fica desesperado, vende as suas ações e acaba ficando só na renda fixa e não vai conseguir ver seu dinheiro se multiplicar, não vai conseguir ver o seu dinheiro trabalhar por você e a sua renda passiva e assim por diante. Fechou? Beleza, dominei fundos imobiliários, já entrei pelo universo da renda variável por eles, e aí? E aí a gente vai de fato para as ações. As ações elas têm um potencial maior de se valorizar ao longo do tempo. Por isso que é importante que você invista também em ações e não fique parado só nos fundos imobiliários. Porque as ações são aqueles investimentos que vão conseguir, se bem escolhidos, bem analisados e comprados na hora certa, vão conseguir se multiplicar muitas e muitas vezes ao longo dos anos. Tá, por onde que você pode começar? Minha dica de ouro aqui para você que vai começar no mundo das ações é procurar por empresas chamadas, né, empresas que atuem em setores muito resilientes. Tá, Lucas, o que que são setores resilientes? Me conta mais. Setor resiliente é aquele setor que, independente do que esteja acontecendo, faça sol ou faça chuva, estejamos em crise ou não, essas empresas vão continuar mandando boleto para casa das pessoas. E as pessoas vão continuar consumindo aquele serviço ou aquele produto daquelas empresas. Porque eles são tão básicos, mas tão básicos, que você não vai poder deixar de investir, você não vai poder deixar de pagar esses boletos dessas empresas. O que, que são essas empresas? Empresas de saneamento básico, empresas de água e esgoto,
cara, você vai continuar consumindo água, não importa o que aconteça. Então, você vai continuar tendo o seu esgoto sendo recolhido ali, todos os dias. Isso quer dizer que você vai pagar no final do mês o boleto. Você tendo crise no mundo ou não, isso vai acabar acontecendo. Energia elétrica, você vai continuar usando a sua energia elétrica e cada vez mais a gente vai ficar dependente da energia elétrica. Bancos, você precisa de uma instituição bancária para você conseguir guardar o seu dinheiro, fazer transferências, fazer pagamento. Então, bancos são setores muito resilientes. Seguradoras costumam ser setores bastante resilientes. Então, empresas básicas, empresas chamadas de boleto, são uma excelente porta de entrada para você que está começando a investir no mundo das ações, tá bom? Agora, só fique atento em relação a investir em ações e fundos imobiliários e qualquer outro tipo de ativo, para você não confundir diversificação com pulverização. Eu estou te falando isso porque é um erro extremamente comum dos pequenos investidores. Muita gente acaba se animando, né, nessa questão de diversificação e aí ela passa do ponto. Ela vai além do que deveria. E aí ela acaba entrando no que a gente chama de pulverização. Pulverização é quando a pessoa compra muitos e muitos ativos, muitas e muitas ações de empresas diferentes com valores baixos. E por que eu estou te falando que pulverizar não é bom? Porque dificilmente você vai conseguir acompanhar um número muito alto de ações. Eu estou te falando acompanhar, não é todo dia acompanhar a ação, mas de tempos em tempos, né, ler ali um pouco das notícias, do que está acontecendo com as empresas, quais são os resultados que essas empresas estão gerando. Imagina se você investe aí em 40 ações. Me conta, inclusive, se você já investe em ações, quantas ações você tem na sua carteira? Eu tenho alguns colegas que, meu, já chegaram a ter mais de 50 ativos. 50 ativos na carteira. Não tem como, definitivamente não tem como você acompanhar um número tão alto assim de ativos com qualidade. E além disso, você acaba tendo tão pouco dinheiro em cada um desses ativos que mesmo que esses ativos, mesmo que essa ação se valorize muito, você tem um dinheiro tão baixo investido nela que isso vai ser muito pouco relevante no seu patrimônio total. Isso não vai fazer muita diferença no seu patrimônio, isso não vai fazer seu patrimônio crescer, seu dinheiro se multiplicar. Eu tenho um amigo, um colega meu que ele investia numa empresa era uma ação de uma empresa de tecnologia. E essa empresa de tecnologia, ela participou de uma fusão e nessa fusão, em um único dia, as ações se valorizaram 40%. Cara, 40%. E aí na hora ele comentou com a gente, né, mandou: "Pô, minhas ações se valorizaram 40%". Eu falei: "Caramba, meu, 40% em um único dia é muita coisa, parabéns, né. Você vai pagar um jantar pra gente, me conta aí quanto você ganhou de dinheiro". E aí ele falou: "Ah, eu tinha 4 ações, então agora meus R$ 30 viraram R$ 42". Eu falei: "Porra, você tá de sacanagem comigo, né". Você escolheu a ação, comprou a ação na hora certa, já tinha ela, ela se valorizou 40%, e esses 40% representaram R$ 12 de lucro para você. Parabéns, agora a gente compra um sorvete, se bobear não é nem um sorvete de pote, é um de palito que não dá para dividir. Então, cara, fica ligado na pulverização. Não é bom você ter muitos ativos com valores bem baixinhos investidos, senão acontece isso que aconteceu com o meu amigo. Eu vi aqui, desculpa, acabei não pegando o nó, mas eu vi um dos pequenos investidores que comentou que tem mais de 40 ativos, né, quase 50 ativos. Putz, cara, é muita coisa. Eu não sei qual é o tamanho do patrimônio que você tem investido, mas, assim, de verdade é muita coisa. É que nem você falou, é quase o índice inteiro, é melhor comprar o índice e fim de papo, né, você fica menos preocupado. Então eu acho de verdade, muita ação, cara. Eu trabalho ali com 10 a 15 ações no máximo, de 8 a 12 fundos imobiliários, não mais do que isso, depende muito do patrimônio, mas isso já é mais do que suficiente. Tem uma dúvida muito comum aqui, que a galera tem, fala: "Ah, pô, mas tem casas de análise, tem casas de research e tal, que indicam 40, 50 ativos". Meu, isso acaba acontecendo, mas assim, dificilmente ele espera que você compre todos aqueles ativos. Normalmente eles trabalham como se fossem com um cardápio, né, eles abrem uma série de ativos, e aí os investidores vão lá e vão escolhendo qual daqueles ativos faz mais sentido. Então, não é para você comprar todos aqueles ativos, e se você comprar, dependendo do valor do seu patrimônio, você vai pulverizar os seus ativos. Quando um desses ativos se multiplicar por 100%, dobrar de valor, você vai ter um valor tão baixo investido que você, sei lá, vai ganhar R$ 100, R$ 200, isso não vai mudar a sua não vai mudar o seu futuro financeiro, isso não vai mudar o que está acontecendo agora com o seu cenário. Então, cuidado com a pulverização.
Boa, já no finalzinho aqui, a gente fala sobre a Petrobras, que eu vi que tá rolando umas dúvidas sobre ela, tá bom? Então, galera, fica ligado com essa história de pulverização e diversificação, para você não cair no erro de colocar ativos demais na sua carteira, não conseguir acompanhar esses ativos, não conseguir fazer com que esses ativos sejam bem escolhidos, porque isso é muito ruim. Fechado? Um recado rápido antes da gente passar nas dúvidas aqui. Amanhã vai ter mais uma live nessa nossa série Esquenta para Semanas Dividendo para Toda a Vida. Essa é uma semana que vai acontecer, vai ser inteiramente online, 100% gratuita, vai acontecer comigo, eu e você juntos, entre os dias 10 e 14 de outubro. Um evento em que eu vou te ensinar como que você pode fazer para investir, chegar nos seus R$ 1.000 de renda passiva, pingando na conta todos os meses. Se você chegou agora no final da live, você consegue encontrar o link na bio aqui do Instagram para você se inscrever, ou se você estiver vendo aqui no YouTube, você encontra também na descrição. Beleza? Eu vi a galera perguntando aqui sobre Petrobras. Meu, Petrobras é uma empresa que eu gosto de separá-la em dois casos, tá? Quando a gente olha para Petrobras resultado, o resultado está fantástico. A empresa nunca gerou tanto caixa, nunca gerou tanto lucro, a empresa nunca entregou resultados tão bons e ela está sendo super beneficiada pelo dólar alto, pelo preço do petróleo alto. Então, tem um monte de coisa acontecendo com a Petrobras que ajuda ela a entregar esses resultados excelentes. Ela não está em uma fase de investimento muito grande, então ela está pegando basicamente toda a grana que ela faz e acaba colocando e distribuindo em forma de dividendos. Então, do ponto de vista de resultado, show de bola. Quando a gente olha o preço que essas ações estão sendo negociadas versus o resultado, show de bola também. A empresa está bem descontada, ela parece estar com um preço bem atrativo, isso de acordo até com muitos analistas e muitas casas de análise. Agora, é sempre importante você entender que a Petrobras, assim como uma empresa estatal, mas principalmente a Petrobras, ela tem um risco maior do que outras empresas, pelo fato dela ser uma empresa controlada majoritariamente pelo governo. E ela ser uma empresa do tamanho que ela é, com o impacto que ela tem alto na população. Então, cara, de uma hora para outra você pode ter ali uma canetada que mude a regra do jogo, que faça que obrigue a empresa, por exemplo, a não distribuir mais tanto dividendo ou diminuir o preço artificialmente do petróleo e começar a ter prejuízo. Isso pode acontecer. Então é um risco que você precisa entender que está inerente ao investimento em uma empresa tipo a Petrobras. Beleza? Não estou te dizendo aqui nem que sim, nem que não, mas eu estou te falando que é importante você entender o risco e saber onde você está pisando. Isso é importante para a gente saber, inclusive, qual é o tamanho, né, do passo que você vai dar, se você vai colocar muito dinheiro ou pouco dinheiro. Eu gosto de dizer que, na verdade, nem é minha essa frase, é do Warren Buffett, um dos maiores investidores aí, se não o maior de todos os tempos, que diz que a regra mais importante no mundo dos investimentos é não perder dinheiro. E a segunda regra mais importante é você lembrar e seguir a primeira. Ou seja, seguir sem perder dinheiro. Carteiras defensivas, né, que são carteiras que costumam, em momentos de crise, perder e se desvalorizar pouco, ao longo do tempo costumam trazer resultados muito melhores e muito mais consistentes do que aquelas carteiras mega agressivas que o investidor tenta encontrar aquela Magazine Luiza que vai se multiplicar por 10.000%. Isso é muito difícil de acontecer. Então, joga seguro. Tem uma frase, não sei se você gosta de futebol ali, né, se você gosta de esporte, tem uma frase também muito legal que fala: meu, investimento, assim como investimento, né, o time ganha campeonato quando ele tem uma defesa sólida. Ele ganha o jogo com o ataque, mas ele ganha campeonato com a defesa. Você pode ver, né, normalmente os times que ganham o campeonato de pontos corridos e tal, são aqueles times que costumam tomar pouco gol, que perde pouco. E esses são os caras que no final são os times que são campeões. Então, no mundo dos investimentos, aqueles investidores que perderem pouco dinheiro, ao longo do tempo tem uma chance muito maior de ter resultados bem acima da média. Isso não quer dizer que você não vai perder nunca. Lógico que você vai perder, mas é importante que quando você perder dinheiro, você vai perder pouco. E quando você ganhar, você ganhe com muito. Cara, se você seguir essa lógica, se você seguir essa formulazinha muito simples, você vai ver seu capital se multiplicar por muitas e muitas vezes. Tá bom? Fechado, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Amanhã estou de volta aqui para a gente conversar um pouquinho mais nessa semana esquenta dividendos para toda a vida. Eu separei mais um tema bastante interessante para a gente falar. Amanhã eu te falo qual que é, eu te conto, hein? Sem spoiler. Um abraço, até amanhã.